Olá, pessoal! Meu nome é Esther Rocha e estou aqui hoje com dicas de viagem para falar com vocês um pouco sobre o cruzeiro que eu fiz na semana passada, do dia 5 de setembro até o dia 9 de setembro. Fica aí então e veja mais dicas. Então, para começar, eu vou falar da rota que a gente fez no cruzeiro. Nós saímos de Orlando, do porto de Orlando, né, do Porto Canaveral, às 4 horas da tarde da segunda-feira. Na terça-feira de manhã, o navio parou e os passageiros desembarcaram na ilha, que é uma ilha privativa dessa empresa, da Royal Caribbean. É, a ilha chama Coco Cay. Passamos o dia inteiro lá e às 4h30 da tarde a gente teve que voltar para o navio, né, onde por volta das 6 horas o navio continuou a viagem. Aí no outro dia de manhã, né, na quarta-feira cedo, paramos e descemos em Nassau, que é a capital de Bahamas, né, e também foi a mesma coisa, ficamos lá o dia inteiro até as 4h30 da tarde, 4h30 tivemos que voltar pro navio. Aí na quinta-feira, que era o último dia, nós passamos o dia inteiro navegando, né, então a gente estava voltando, não teve nenhuma parada, foi o dia inteiro no cruzeiro. Aí na sexta-feira, cedo, às 7 horas da manhã, nós chegamos de novo em Orlando, no mesmo porto, né, o Porto Canaveral, para pegar o carro e voltar para Carolina do Norte, aqui para Clayton. Então essa é basicamente a rota, e agora eu vou falar um pouco para vocês de cada lugar que a gente parou e mais detalhes, e mais no final eu responderei as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, ok? Então, como eu falei antes, a primeira parada foi na ilha privativa do Royal Caribbean, que chama Coco Cay, né, o Perfect Day at Coco Cay. Essa ilha tem bastante coisas para fazer, tem praias, tem como se fosse clubes, né, com piscinas, tem bastante tobogãs no parque aquático, várias outras atividades que crianças ou mesmo adultos podem fazer, assim como passeio de jet ski, fazer snorkeling, pode também alugar, se você quiser uma coisa mais calma, alugar uma cabana, né, se você dividir para mais pessoas, tiver com um grupo de pessoas, vale a pena você ficar, né, que você não tem que procurar aonde ficar na praia, bem coberto. Tem outras atividades também, tem uma quadra para vôlei de praia, tem duchas espalhadas, tem banheiros espalhados, tem também essas redes compridas que ficam na sombra. Então, assim, tem muita coisa. A ilha é muito bonita, limpa e eu realmente fiquei muito encantada, eu adorei passar o dia lá na ilha. Então, como eu também havia falado, a segunda parada foi na capital de Bahamas, que chama Nassau. É uma cidade bem pequena, né? E basicamente a gente andou pela cidade. É muito engraçado, né? Tem as vendas, tem uma parte lá principal que vende um monte de coisa, né? Como diz os brasileiros, as bugigangas. Para lá, para Nassau, eles colocaram vários tipos de excursões para fazer. Então, várias atividades diferentes que você quisesse fazer. A única que a gente fez foi um dia em Nassau, onde a gente ficou 1h30 num barco, né, com uma pessoa contando as histórias, super engraçado ele, sobre, né, pela costa de Nassau. Aí depois a gente foi para um ônibus, graças a Deus com ar-condicionado, e passando por dentro da cidade e também o motorista explicando, né, a todas as partes da cidade. Foi bem interessante para entender um pouco da história, né? Foram 3 horas da excursão e valeu muito a pena. Mas existem outras atividades também para fazer. A cidade não tem muita coisa. Tem praias lá também. Porém, a gente não foi nas praias, mas também tem praia se você não quiser fazer nenhuma excursão, quiser só passar o dia na praia, tem essa opção também. E dentro do navio também, por exemplo, quando na quinta-feira a gente ficou o dia inteiro, eu garanto para vocês não vão ficar entediados, porque não é só ficar na piscina. Tem teatros, inclusive a gente viu aquele Grease, que é um filme, esses filmes de adolescentes dos Estados Unidos antigos. A gente foi o máximo, né, que vocês podem ver um pouco a parte do que eu filmei. Além disso, tem também em uma das piscinas o cinema, todo dia de noite, né, tinha algum filme, são filmes novos, por exemplo, estava passando Batman um dia em que eu fui lá
né? Passei rapidinho. E tem também karaokê, tem muitas outras atividades engraçadas, tem boate, tem shows ao vivo em vários andares. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, inclusive só ali no cruzeiro. Tem muita atividade. E inclusive, quando você faz a excursão, você tem um aplicativo onde todos os dias da semana que você tá, né, seja 3, 5 ou 7 dias, tem as atividades com os horários, o que vai acontecer em cada hora do dia. Então, assim, é muito legal, muito interessante, tem muita opção, realmente, mesmo se eu for ficar ali no cruzeiro. Agora eu vou passar pelas perguntas que vocês me fizeram no Instagram, e se tiver alguma coisa, né, que não está incluída nas perguntas aqui, eu vou incluir também, ok? Então, vamos começar aqui. Uma pergunta, dá para ir com crianças? Gente, dá demais. Tinha bastante criança, tem bastante atividade. Não só, como eu comentei nessa parada, né, no Coco Cay, mas inclusive no cruzeiro. Tem várias atividades diferentes. Tem piscina específica praticamente para criança, vários tobogãs, atividades em geral, não só em água, essas coisas, mas tem muita atividade, muita coisa. Vale muito a pena, sim, ir com criança se você tem criança e você quer ir com criança também. Então, assim, dá sim para levar criança, ok? Provoca náusea? E uma outra pergunta parecida é: balança muito, medo de ficar enjoado e querer descer? Então, eu não senti nada, não balançou, pelo menos no que eu fui. Depende muito de como que vai estar o tempo, né? O tempo tava bom, não tava chovendo, não tava ventando. Então, foi bastante uma sorte, digamos assim. Mas uma sugestão, se você nunca fez e não sabe como você vai reagir, existem duas coisas que você pode fazer. Uma é conhecida como pulseira de enjoo, que são duas caixas elásticas que possuem um botão plástico e o produto então faz uma pressão num ponto específico do pulso, evitando assim que você tenha enjoo ou náusea. Ou então você pode ir no médico e pedir uma receita, que tem um adesivo que você coloca atrás da orelha, que faz basicamente o mesmo, mas é medicamento, então por isso que você tem que ir no médico, pelo menos aqui nos Estados Unidos, para ele ou ela, né, fazer a receita e você comprar na farmácia. E eu acho que vale a pena você comprar, mesmo que você não sabe se você vai passar, porque é melhor ter e não utilizar do que não ter e chegar lá e você ter que utilizar, né? Então, assim, é uma sugestão. Eu não tive nenhum problema, não senti náusea, não balançou muito, né? Teve uma hora só que balançou. Eu estava na piscina e dava para ver a água indo e voltando, então você conseguia ver que na verdade era balançando o navio, mas nada demais que eu tive ou náusea ou queria descer do navio, ok? Uma outra pergunta, você pretende fazer outro cruzeiro? Pretendo, sim. Eu gostei muito, eu achei muito legal, muito interessante. Talvez eu não faria esse mesmo, né, passando pelos mesmos lugares, mas ou um cruzeiro diferente, apesar de que eu gostei muito dessa empresa, né, o Royal Caribbean, mas eu queria ver se tem alguma com outras diferentes paradas. Por exemplo, esse Royal Caribbean, ele tem 3 tipos diferentes de cruzeiro. Ele tem de 3 dias, de 5 dias e de 7 dias. A gente fez o de 5 dias. O de 3 dias é só uma parada, que é uma parada em Nassau. O de 7 dias são diferentes paradas, né? Tem no Coco Cay, tem em Nassau e tem uma outra parada que normalmente é em Porto Rico. Então, assim, às vezes esse valia a pena, mesmo que eu tenha ido em Nassau e já no Coco Cay, sempre tem uma coisa diferente para fazer, e iria ver uma outra parte, que é o de Porto Rico. Mas eu achei que 5 dias foi ótimo. Mas eu tenho, sim, vontade de fazer um outro, porque eu adorei. Então, uma pergunta, né? Tem paradas em alto mar para nadar. Então, teve essas duas paradas, tanto o Coco Cay quanto em Nassau. Você pode, assim, nadar, no mar, né? Mesmo que a ilha ali do Coco Cay é uma ilha privada, foi construída no mar. Então, assim, é uma água normal, é um mar normal.
Então, tem sim, mesmo com só de 3 dias, você tem uma parada. Como funciona o sinal da internet? Pois é, então essa é uma questão, né? A gente está em alto mar, o seu celular da sua internet não vai funcionar, seja qual, independente de qual você tiver. Eles têm um pacote de internet. Eu comprei, eu não achei que valeu a pena, não achei, foi um custo muito alto e mesmo assim a internet não estava muito boa. Então foi mais um desperdício de dinheiro mesmo, né? Então assim, eu só queria para tentar postar para vocês mais coisas, mas também é bom, né? Ficar um pouco desligado da internet e aproveitar e ficar mais tranquilo, né? Mas na cidade de Nassau, a minha internet pegou, mas é aquele negócio, né? Eu vou pagar também pela empresa aqui nos Estados Unidos, porque é um outro país. Né? Você está em um outro país. Bahamas não é parte dos Estados Unidos, ok? Tem hospital no navio? Então, tem uma enfermaria, tem médicos, tem enfermeiros. Não precisa preocupar. Se você se sentir mal, eles têm remédio, tem tudo. Gente, é como se fosse uma cidade. Né? Então, sim, tem sim. Qualquer coisa que você precisar de medicamento, você vai ter ali sim, ok? Posso levar comida e bebida. Comida você não pode levar. Como eu falei também, é um outro país. Então, você passa pela segurança, tem controle de passaporte, tem tudo isso. E comida você não pode entrar com comida. Bebida é permitido que você leve por cabine duas garrafas de vinho ou de champanhe. Porém, não vale a pena também. Porque a gente levou também, porém não tem uma geladeira, você tem só um refrigerador. Então não vai gelar. Então não vale a pena, porque você vai deixar lá e você não vai nem conseguir tomar, porque não vai estar geladinho. Então, assim, não valeu a pena ter levado, né? Eles falam você pode, mas não acho que compensou. Então, tanto que a gente voltou com todas as bebidas que nós levamos. Preciso fazer seguro de viagem. Sim, qualquer viagem que você fizer, você precisa de seguro de viagem. Mesmo que seja, mesmo não, ainda mais que em outro país. Então, qualquer coisa, qualquer tipo de viagem, faça sim seguro de viagem. Então, se você for fazer um cruzeiro, faça o seguro de viagem. Se você for por uma empresa, uma agência de turismo, já pede eles para incluir o seguro de viagem para vocês, ok? Vamos ver o que mais. A água das piscinas do navio vem do mar? Não, a água da piscina é normal, não é salgada, né? Então não vem do mar, não, tá? É como se fosse uma piscina de um clube, uma piscina de sua casa e por aí vai. O que não pode faltar na mala para um cruzeiro? Bom, o primeiro de tudo, né? É o seu biquíni, maiô, calção de banho, o que seja, porque com certeza você vai nadar em qualquer lugar. Protetor solar, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma queimada assim de leve, mas protetor solar porque é muito, muito quente, né? Normalmente é muito calor, dependendo, também dependendo da época que você for. Vale a pena muito levar também alguns jogos, algumas coisas para você distrair, se você não quiser fazer tudo, né, o que tiver feito lá. Dinheiro, né? Dinheiro mesmo, cash, porque tem alguns lugares, principalmente na Nassau, que eles não aceitam cartão. E cartão de crédito. Falando um pouco aqui do dinheiro, o dinheiro, né, falando de Bahamas é diferente, é um dólar, é o Bahamas dólar, mas o valor é o mesmo do dólar. Eles aceitam o dólar americano, mas você voltar com o dólar de Bahamas, você não consegue utilizar em outro país. Então fique atento se você comprar alguma coisa e tiver troco, não aceite o troco do dinheiro de Bahamas, ok? Você tem fotos da sua cabine? Eu tenho um vídeo, né? Aqui vocês podem ver. A cabine que eu fiquei, ela é bem grande, ela chama Junior Suite. Então, foi no nono andar, onde tinha a varandinha e tudo mais, mas não são todas assim. Tem cabines menores, né? Como essas aqui que você pode ver. E então, assim, vai dependendo também, o custo vai depender de qual cabine que você vai ficar. Mas essa aí do vídeo foi a cabine que eu fiquei. Tem mais aqui.
quantos dias gastou para conhecer todo o navio? Gente, eu não conheci todo o navio. É assim, quase impossível, né? Tipo, como a gente desce em duas, e mesmo na quinta-feira que tinha o dia inteiro no navio, eu queria fazer outras coisas, né? Tem muita coisa, muita atividade para fazer dentro do navio. Então, assim, inclusive tem uma, como se fosse uma excursão que você paga para ver o navio inteiro. Só que demora muito, né? Porque o navio é muito grande e é bem caro. Só esse passeio dentro do navio para conhecer o navio são 159, 160 dólares. Então, eu não acho que valeu a pena, eu consegui ver o que eu consegui, mas inclusive é bom, né, que eu tenho oportunidade e uma desculpa para fazer um novamente e ver coisas diferentes do navio. Recebi várias perguntas sobre custo, né, e custo-benefício, o que está incluído no pacote. Então agora eu vou entrar com mais detalhes baseado no que eu paguei, de como que foi os meus gastos, ok? Então basicamente o pacote que a gente fechou foram 2 quartos, né? Porque nós éramos 5 pessoas. Mas um quarto que era para 2 pessoas, 2 adultos, ficou de 1.500, por volta de 1.500 dólares. E o que está incluído nisso? Então era um quarto, igual eu comentei, um quarto grande, né? Vocês viram o vídeo, com a varanda, com um espaço bem grande, inclusive tinha um sofá, né, assim, maior do que muitos hotéis que eu já fiquei. E está incluído também num pacote comida, então você não precisa pagar por comida. Já está incluso café da manhã, almoço, jantar, inclusive outras coisas que você quiser. O restaurante está sempre aberto, se você quiser ir pegar e comer alguma coisa. Então, passar fome ninguém passa no cruzeiro. E também tem outros lugares, se você quiser comer diferente, existem outros lugares dentro lá do navio que você pode comprar, restaurantes que você pode comprar. O único restaurante de lá que não é bem um restaurante, mas o único lugar que não era esses restaurantes onde você tem o café da manhã, almoço e janta, é uma pizzaria que fica aberta também o tempo inteiro. Se você quiser de madrugada quiser comer uma pizza, você não precisa pagar, você só vai lá e pega uma fatia ou duas, o que for. Agora, existem outros, como eu falei, restaurantes que você pode pagar a parte pela comida, né? E tem outras coisas, por exemplo, tem uma sorveteria, tem lojinha de doce, essas coisas assim que você vai pagando a parte. Então, a única coisa que não está incluída no pacote. Agora, quanto à bebida, café, água, chá, refrigerante, suco, isso também está incluído no pacote. Então, você não precisa pagar a parte. Bebida alcoólica ou mesmo coquetéis sem álcool, aí você tem que comprar um pacote à parte. Eu comprei o pacote. Quando você compra para 2 pessoas, você tem um desconto e ficou em torno de 380 dólares por pessoa. Nós compramos 2, mas isso aí você pode beber quanto você quiser, a hora que você quiser, enquanto estiver aberto tudo. E em jantar, no café da manhã, às vezes, por exemplo, se você quer um suco natural, isso não está incluído normal, então você vai ter um suco, né, esses de máquina, ou se você quiser um refrigerante que não seja de máquina, ou se você quiser uma água mineral, né, da garrafinha, tudo isso tem que ser pelo esse pacote. E claro, cerveja, vinho, coquetéis, mocktails que eles falam que é o coquetel sem álcool, outras coisas assim do tipo, aí você faz parte desse pacote. Então, para quem bebe, principalmente, eu acho que vale a pena. Então, assim, pra gente valeu muito a pena, né? Porque a gente nós dois, a gente consumia bastante. Os outros 3, eles não têm costume de beber tanto, então para eles não valeria a pena. E se você quiser, você vai comprando. Então, vai depender muito da necessidade ou da vontade sua de beber, né? Então, assim, você dá para fazer as contas e ver o que realmente vale a pena. Agora, o custo-benefício, não só de bebida, mas de outras coisas também, eu acho que vale a pena. Não é barato, né? Nada nessa vida tá barato mais, né? Mas é uma coisa, é uma experiência. Às vezes, fazendo 3 dias, né? Pelo menos você tem essa experiência dentro do cruzeiro e para também em uma dos. Em Nassau, ou dependendo de onde você for.
vale sim a pena, eu sugiro todo mundo para fazer ela assim, ok? Bom, eu deixei agora para o final 3 perguntas bem engraçadas. Na verdade, duas não faz muito sentido. Mas enfim, uma das perguntas aqui é se aconteceu algum assassinato no navio. Bom, eu espero que não, né? Eu, inclusive, não vou ter muito essa resposta. Porém, você faz um treino no início de segurança. Então, se acontecer alguma coisa, onde você tem que encontrar as pessoas. Então, se acontecer algo do tipo, o pessoal do navio vai chamar todo mundo para encontrar em um certo lugar e dar as orientações do que fazer. Agora, a segurança é tão grande para entrar no navio, como se você estivesse indo para igual se você estiver no aeroporto indo para um avião, que eu imagino que é bem difícil de acontecer alguma coisa dentro do navio. Mas, como eu falei, eles têm um protocolo de segurança e você é treinado para isso. Então, tem um lugar onde a gente se encontra se acontecer alguma coisa e eles darão as orientações, ok? Agora, as duas últimas, não é sobre o cruzeiro, né? Viagem de cruzeiro, é sobre o time cruzeiro. Então, não vou responder aqui, vou responder particularmente para vocês que me perguntaram, ok? Então, aqui no final e na descrição eu coloquei aqui os valores que eu paguei com mais detalhes, né? De quando eu estou falando aqui. E vocês podem dar uma olhada. E lembra-se, se tiver qualquer dúvida, se precisar de qualquer ajuda, pode contar comigo que eu farei o possível para responder outras perguntas e ajudar vocês a ter também essa experiência, ok?